Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal, espero muito que gostem. Já deixa seu like e comentem bastante. Agora fiquem com o vídeo. O dia que eu precisei chamar a polícia para poder separar uma briga do meu ficante com a noiva dele. Palhaçada, né? Bom, vamos lá. Eu saí da minha cidade a trabalho em 2020. Eu passei um ano morando fora. E como eu não conhecia ninguém na cidade, eu inventei de baixar o Tinder. Péssima ideia. E eu só gostava de meninas. Porém, eu vi um cara lá no Tinder que me chamou muita atenção. Então eu chamei esse rapaz para conversar e a gente ficou conversando durante algumas semanas. Até que a gente marcou de sair. E óbvio que ele me disse que era solteiro. Comecei a sair com ele e fui me apegando. E para ajudar, ele era extremamente carinhoso e atencioso. Ele sempre me buscava, me levava para os lugares quando eu precisava. Ou seja, me apaixonei. Até que um dia, ele me chamou para dormir na casa dele com ele. Óbvio que eu fui. Então tava lá dormindo bem plena, quando eu comecei a ouvir alguém batendo no portão. Mas não era uma batida normal, sabe? A pessoa tava batendo muito forte no portão. E dava a entender que essa pessoa tava com muita raiva. Porque ela tava batendo no portão, gente, realmente com muita agressividade. Até que, do nada, essa pessoa começou a gritar. E essa pessoa dizia assim: "Eu sei que tem gente aí com você. Quem que é a vagabunda?" Quando eu ouvi aquilo, eu levantei extremamente assustada e fui ver o que estava acontecendo. Até porque era 3 horas da manhã. E uma pessoa batendo e gritando lá no portão não é normal. Então eu mexi nele e pedi para ele levantar para ver o que estava acontecendo. E nisso, ele olhou para mim com uma cara de quem estava devendo e mandou eu voltar a dormir porque não era nada. Então eu voltei a deitar, porém com medo. Porém, essa pessoa não parava de bater no portão. Até que chegou o momento que eu falei para ele que se ele não fosse ver quem era, que eu iria ver. Nisso ele levantou bravo, sabe? E foi até o portão. E assim que ele abriu aquele portão, eu vi uma mulher entrando na força do ódio. E ela entrou procurando algo, que no caso era eu. E assim que ela me achou, ela já veio pra cima de mim e começou a gritar perguntando quem eu era. E perguntou pra mim o que eu tava fazendo na casa do noivo dela. E eu, sem entender nada, olhei pra ele e perguntei pra ele quem que era aquela moça. Quando eu perguntei isso pra ele, aquela mulher ficou tão brava, mas tão brava. Então ela veio pra cima de mim. E, gente, era tapa pra todo lado. Então ela veio pra cima de mim e ali a gente começou a brigar, porque eu tinha que me defender também, né? Nisso, ele veio e separou nós duas. Então eu olhei pra ela e falei pra ela que eu estava apenas dormindo com ele. Então ela virou pra mim e disse que era a noiva dele. Então só deu tempo de olhar pra ela e falar a verdade. Eu falei pra ela que eu não sabia, que ele falou pra mim que ele era solteiro, por isso que eu estava ali. Pra quê? Essa mulher foi pra cima do que ele mais amava no mundo, que era o carro dele. Quebrou o retrovisor, quebrou o vidro. Cara, sério, deu até dó de ver ela fazendo aquilo. Com um carro, óbvio. Quando ele viu ela fazendo aquilo, o que ele fez? Foi pra cima do carro dela e despedaçou o carro dela inteiro. Quando eu vi ele fazendo aquilo com o carro dela, eu liguei na hora pra polícia. Porque pelo que eu estava vendo ali, eu tinha certeza que os dois iam acabar se matando. Ou seja, a polícia chegou e levou todo mundo para fazer BO. O que era para ser um date incrível, acabou com todo mundo na delegacia. O que eu aprendi com tudo isso? Cara, tá carente? Dorme. Não vai atrás de Tinder, de homem, de nada. Tá carente? Dorme.
Mas depois que aconteceu tudo isso, eu sempre aconselho as meninas. Gente, puxa o histórico do cara, pesquisa sobre a vida, pesquisa sobre a mãe, sobre o pai, pesquisa tudo. Mas enfim, ali eu fui embora da delegacia, obviamente que eu fiquei bem traumatizada, bloqueei aquele cara em tudo, peguei até medo. Mas é isso, não fique com uma pessoa sem conhecê-la. Os meus pais se separaram, eu era muito novinha, minha mãe e meu pai, eles não davam certo. Eu nunca fui de ter tanto contato assim com meu pai, mas eu sempre soube quem ele era, de onde ele era, como funcionava a minha família. E exatamente por isso que a minha mãe se mantinha mais afastada. Quando eu fiz 5 anos de idade, a minha mãe conheceu o meu novo padrasto. Que ele era legal comigo, ele era divertido. E eu comecei a perceber isso quando ele me deu uma festa de 5 anos com todos os meus amigos. Isso era muito legal. Com o tempo, minha mãe foi criando confiança com esse meu padrasto. E ela saía e me deixava com ele. Várias vezes ela já fez isso. Só que com o tempo, as coisas começaram a mudar dentro da minha casa. Eu era só uma criança de 5 anos, mas eu sentia que ele ficava querendo que eu tome banho com a porta aberta, me ver trocando de roupa, escolhendo a minha roupa. Não era legal, mas a minha mãe nunca me corrigiu. Ela nunca me ensinou que eu não deveria ficar perto de homens peladas e nem mostrar a minha parte íntima. Eu não tive esse tipo de cuidado, de incentivo. Então, eu não sabia como me comportar. Mas até então estava tudo bem. Um dia, minha mãe saiu para trabalhar. E eu fiquei com ele, como de costume. Mas depois de uns 20 minutos que a minha mãe tinha saído, ele me chamou para entrar, me levou para o quarto. E aí, ele pediu para eu tirar minha roupa. Eu era uma criança, sempre fui uma criança, mas calada. Não de expressar o que eu sentia ou algo do tipo. Sempre fui muito na minha. E aí, ele pediu para eu deitar de bruço, tipo de costas para a cama. E eu fiz. Eu vi ele tirando a roupa e na minha cabecinha inocente, a parte que ele estava tirando para fora é a parte que sai o xixi dele. E aí ele subiu em cima de mim. E eu só lembro de um peso muito grande e doía muito. E eu comecei a gritar. Eu pedi para parar, mas ele não parou. A gente morava num galpão no fundo da casa de uns vizinhos e a gente não tinha muitos vizinhos. Provavelmente ninguém deve ter me ouvido. Por isso que ele não parou. E ele continuou até começar a sair sangue. A gente viu sangue na cama e tinha muito sangue. Aí ele levantou e pediu para eu ir pro banho, que eu fui custando andar. E eu tomava banho, não parava de sangrar. E sangrava muito. E doía muito e ardia muito. Foi tão triste, doloroso, que eu tive que colocar um absorvente da minha mãe. Eu era uma criança de 5 anos, que durante 5 anos da minha vida eu vi minha mãe colocando absorvente. Então eu sabia como colocava. Eu tive que colocar um absorvente na minha parte para parar de sangrar do tanto que estava doendo. Eu lembro que depois eu fui me sentar no sofá e eu fui meia bamba porque eu não estava conseguindo. E eu sentei meio de lado porque eu não conseguia sentar por tanto que estava doendo, sabe? E ali eu fiquei. Minha mãe chegou, meu padrasto já foi falar pra ela que estava desesperado porque eu tinha machucado e eu dormia na parte de baixo de uma beliche, na parte de cima ficavam os meus ursinhos e a beliche tinha as pontinhas, sabe? E ele foi falando pra minha mãe que estava muito preocupado, que precisava me levar urgente no hospital porque eu fui pegar o urso de pelúcia na parte de cima da beliche e caí com a minha parte íntima bem na quina e ele estava me ajudando, que ele tinha pego um absorvente e ele inventou uma versão que a minha cabeça era muito inocente para conseguir assimilar se o que ele estava falando era verdade ou mentira. E eu era tão inocente que comecei a ficar com dúvida do meu próprio sentimento. Será que eu vi coisas? Será que ele fez comigo? Será que eu caí da cama? Será que eu machuquei caindo? Eu não sei. Só sei que eu fui levada para o hospital. E eu tive que voltar lá algumas vezes porque eu tive que fazer exames. E no final das contas eles precisaram de dar ponto na minha parte íntima porque eu tava rasgada. E sabe o que é o mais bizarro?
é que eles começaram a questionar minha mãe defendia o fato de que eu caí com unhas e dentes e não me perguntava o que tinha acontecido. Se foi realmente aquilo, eu não sei também se eu teria coragem de falar. Mas tinha uma enfermeira no hospital que não estava acreditando nessa história. Então ela ficava instigada, assim, intrigada, e ela chegava e ela tentava me contornar. Acho que ela não queria ser muito reta e direta, eu era só uma criança, ela não sabia como me ajudar. E aí foi quando ela me perguntou se eu tinha certeza que eu tinha caído, se eu queria contar alguma coisa. E por mais que eu quisesse muito falar pra ela a verdade, eu quisesse muito contar o que aconteceu, eu quisesse muito expressar a minha dor, eu não sabia como. Não sabia por onde começar, o que usar, que palavra usar, como explicar. Como que eu vou falar o que aconteceu? Era muita coisa pra minha cabeça. Enfim, tirei os pontos, voltei pra casa. Vocês acham que acabaram? Não. Ele continuou. Sempre que tinha oportunidade, ele me pegava. Sempre que tinha oportunidade, ele me pegava. Eu fui crescendo, o tempo foi passando, ele sempre com os abusos, ele sempre vindo pra cima de mim, ele sempre fazendo as coisas comigo. Aquilo foi ficando, me deixando doente, eu não sabia por que eu estava doente. É nítido, hoje eu sei que é por conta da depressão, é por conta de tudo que eu passei, mas na época eu não conseguia assimilar, não conseguia entender. Eu fui crescendo, eu fui entendendo que aquilo era errado, eu fui entendendo que ele não podia tocar em mim, eu entendi que era bullying, eu não tinha forças para contar, e ele não parava. Eu já estava ficando moça e ele não parava. E aquilo estava me deixando louca já, eu não aguentava, eu quis me relacionar, entende? Pra sair de casa, mas eu não tinha forças. Mas sabe qual foi o mais bizarro? É que com 11 anos de idade eu menstruei. E com 12 anos de idade eu fui dormir na casa dos meus tios, porque minha mãe descobriu que estava grávida de 7 meses. Ela sempre foi cheinha, gordinha, então a gente não sabia que ela estava grávida. E o pior, quando a gente descobriu, ela já estava quase perto de nascer, porque o neném queria nascer prematuro. E eu estava na casa do meu tio, e o meu tio tava dormindo, e o meu padrasto chegou, e ele tentou me pegar essa noite, eu fugi, eu não tava mais aguentando aquela situação, e descobri que eu também estava grávida. Só que eu era uma criança, e eu não sabia o que fazer. Então eu contei para uma amiga da escola, que teve a ideia de contar para a mãe dela tentar me ajudar a sair de casa. Tipo, tem um lugar, porque se eu contasse pra minha mãe que eu tava grávida, como que eu ia contar pra minha mãe que eu tava grávida, quem era o pai, como é que eu ia fazer isso? Se eu nunca tive coragem de contar quando eu era criança. Como? Parece que eu tava num buraco. E essa minha amiga me deu essa luz, essa esperança de me levar pra casa dela, que se acontecesse alguma coisa eu poderia ficar com a minha mãe. E veio a notícia de que o meu irmãozinho nasceu, né? Nasceu prematuro, de 7 meses. E quando eu vi o meu irmão, sério, eu mudei a minha vida, a minha imagem, a minha cabeça. Eu mudei tudo e comecei a pensar que eu não podia ter aquela criança, que estava errado. Eu estava com muito nojo da cara do meu padrasto e eu estava mal com toda essa situação. Eu não estava mais aguentando viver tudo aquilo. Então eu comecei a pesquisar na internet todos os métodos que eu podia ter para poder abortar e comecei. Tudo que pudesse ter. Eu comecei. E foi assim, eu um dia tomei um chá, eu não vou ficar expressando o que eu tomei, porque eu não quero ensinar isso para outras mulheres, mas eu tomei uma mistura de 2 coisas perigosas que desregulam o intestino, os hormônios e o corpo da mulher, inclusive colocando em risco a vida da mulher, né? Misturando ali 2 produtos, ingredientes que pode dar distúrbio nos órgãos, pode fazer eles ficarem disfuncionais, não funcionar nunca mais, colocando em risco a minha vida, e tomei esse chá. E tomei ainda mais do que eu deveria que tomar, que já era perigoso tomar. E eu jorrava sangue. Esse dia minha mãe estava no hospital, foi a oportunidade perfeita para eu poder tirar essa criança de dentro de mim, porque não tinha ninguém me vigiando, ninguém me olhando. Eu fiquei quase que o dia inteiro no hospital, eu ficava no banheiro sangrando, eu ficava sentada no chão do box do banheiro, perto do ralo, porque o sangue ia descendo e já ia direto pro ralo, sabe? Eu quase morri. Eu quase morri. Eu tenho certeza que eu quase morri. Eu fiz tudo isso sozinha. Então eu fiquei mais doente do que eu já era.
Eu fiquei doente por não ter ajuda, por não ter apoio, por não ter carinho, por não ter atenção, por não ter amor, por ter sido estuprada a minha vida inteira e nunca ter coragem de falar e ficado grávida, passado por um aborto, meu Deus. Muita coisa na minha cabeça. Até que um dia eu decidi buscar forças no amor do meu irmão, porque quando meu irmão chegou em casa com a minha mãe, que eu vi o rostinho dele, eu me sentia viva, eu me sentia pronta, eu sentia que eu precisava defender aquele ser. E alguma coisa sobrenatural começou a acontecer dentro do meu coração. E aquela vontade de desistir da minha vida começou a ter uma esperança no meu coração. Foi pela vida do meu irmão, foi quando ele nasceu. E eu lembro que a gente começou a mudar, a gente mudava muito de cidade, de casa, e voltava pro interior, ia pra cidade grande, pro interior, pra cidade grande, era uma bagunça a nossa vida, desestruturada pra caramba, e a gente mudou pro interior, perto da família do meu padrasto, e ali eu fiz muitas amizades com muitas amigas e muitas pessoas, parentes dele inclusive. Fiz amizade com uma amiga que a gente era muito unida, isso eu tinha 12 anos de idade, a gente era muito unida, e ela foi lá pra casa. E aí, o meu padrasto começou a mexer com ela. E quando ele mexeu com ela, o buraco foi mais embaixo. Foi totalmente diferente, porque ela não aceitava. Só que ela não falou nada. Ela simplesmente se afastou de mim, da minha vida, da minha casa, das pessoas de perto de mim. E eu sabia que era porque meu padrasto tinha mexido com ela na minha frente. Bom, ela simplesmente decidiu que eu precisava te contar. Ela mudou a minha cabeça, mudou a minha vida, me explicou que aquilo era errado e que não podia deixar aquilo acontecer mais. E me deu forças para contar para minha mãe. E foi o que eu fiz. Eu decidi contar para ela. A minha mãe, ela escolheu ficar com ele mesmo sabendo de toda a verdade. E no fundo, eu acho que ela sempre soube. Eu acho que por conta dela ter dependência emocional e financeira por ele, ela nunca colocou um ponto final. Ela preferia saber que ele abusava de mim e ter ele do lado do que ser eu e ela não ter um parceiro como ele, que por mais que fosse bom por fora, por dentro ele sempre foi podre. E eu saí muito nova de casa, né? Fiz 14 anos, era obrigada a conviver com aquele monstro, com aquela situação. Eu saí de casa, me relacionei com um cara que me amava, fazia tudo por mim e eu não gostava dele, eu só tava com ele porque eu queria sair da minha casa, eu queria um refúgio. E ele merecia alguém melhor do que eu. Ele merecia alguém que valorizasse ele de verdade, que cuidasse dele. E eu não era essa pessoa. E isso me fazia sofrer. Fazia entender que até para eu ter um bom relacionamento, eu preciso também ser uma boa pessoa. Senão eu não vou conseguir ser amada. E eu nunca fui amada nem protegida. Então eu voltei para casa da minha mãe, mas dessa vez era diferente. Lembra do meu pai, do começo da história? Pois é, eu falei pro meu padrasto que se o meu pai soubesse tudo que ele fez comigo, que ele era um cara morto. Porque o meu pai é muito vingativo. Meu pai é ruim. Meu pai já matou pessoas. E não só o meu pai, como a família dele, contando com os meus tios, tias, avós, sobrinhos, primos. Todo mundo da família do meu pai é da facção criminosa do Rio de Janeiro. E eu sei que se eu contasse, ele ia ser espatifado em pedacinhos, para ele nunca mais me tocar. E aí foi quando meu padrasto realmente decidiu nunca mais tocar em mim. Bom, hoje eu sou uma mulher, sou casada há 10 anos com meu marido. Encontrei uma pessoa que me valorizasse, que me ajudasse a superar os meus traumas, e mesmo ele não me dando um motivo para desconfiar dele, eu sou uma menina extremamente desconfiada. Não confio em nenhum homem, nem no pai da minha própria filha eu não confio. Eu tenho uma filha, 7 anos, que eu defendo ela com unhas e dentes. Não sei se acaba sendo super proteção, mas é que minha mãe não me deu nada, então eu tento dar tudo isso para ela. Ainda estou em processo de cura, ainda estou em processo de entendimento, ainda estou em processo de absorção, ainda não consigo lidar com a situação. Acabei que eu e minha mãe, a gente fala o básico uma com a outra, porque ela até hoje é casada com aquele animal do meu padrasto. E eu sou triste saber que a minha mãe preferiu ele do que a mim. E por mais que eu tenha a oportunidade de fazer diferente dessa vez, eu sinto que ainda existe uma cura para ser perdoada. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e comentar bastante. E até o próximo vídeo. Fui!